Boa noite, turma! Sejam todos bem-vindos na sala de artes. E o conteúdo da semana passada, quem lembra, era arte-guerra. Então, hoje a gente vai para a correção daquela atividade, viu? Então, pegue a rotina de vocês e vamos acompanhar o conteúdo. Então, arte-guerra é o nosso conteúdo do mês. E vamos já iniciar aqui com essas gravuras. Então, observe as imagens da página 338 e responda as questões a seguir. Então, lembrando que vocês têm um exercício no livro, então tem essas imagens também. Então, vamos ver. O que será que essas imagens estão mostrando? Então, observe que são imagens diferentes, mas que elas têm o mesmo significado. Então, de um lado aí tem muito fogo, tem muita coisa, do outro já tem pessoas aí armadas. Então, vem a pergunta, o que essas imagens retratam? Então, elas retratam situações de guerra. Então, observe que uma é um tipo de guerra com fogo, mas é uma guerra. Já a outra são com armas. Como você acha que as consequências de uma guerra ou conflito afetam o cotidiano das pessoas? Então, as pessoas se tornam inseguras, ficam mais violentas, não se preocupam com os outros. Então, aquele ambiente com guerra, com conflito, elas se tornam pessoas inseguras, pessoas com medos, pessoas mais violentas para poder tentar se proteger. Se considerarmos todas as guerras e conflitos que já ocorreram no mundo até hoje, você diria que elas influenciariam de alguma forma os modos de vida, os costumes, as maneiras de pensar da época? Sim, eles mudam sim, porque muda a rotina, os pensamentos, as atitudes, gerando novas formas de agir no mundo e pensar sobre ele. Então, quando tem aí guerras e conflitos, a gente começa a pensar de formas diferentes, pensar sobre o mundo. Leia o trecho de uma comédia chamada Lisistrata, página 339. Na sua opinião, esse texto, apesar de tão antigo, pode ser considerado atual? Então, para quem leu, viu que esse trecho ele fala da guerra também. Então, são assuntos sempre relacionados à guerra. Então, na sua opinião, esse trecho, apesar de tão antigo, pode ser considerado atual? Sim, pode ser considerado atual porque trata do tema guerra, que ocorre até hoje em muitos lugares do planeta. Então, o tema guerra, ele ainda hoje é um tema atual. Por quê? Porque está sempre acontecendo. Seria possível um autor de teatro dos dias de hoje escrever uma peça sobre o mesmo assunto, mesmo trocando o nome da guerra? Por quê? Então, seria possível esse autor escrever uma peça? Claro que seria, porque até hoje existem conflitos muito parecidos, com objetivos econômicos e territorial, então teria como transformar sim, trazendo para o dia de hoje. A guerra é um tema muito trabalhado pelos artistas em geral, em todos os tempos. Você acha que a arte, de alguma forma, pode provocar reflexão sobre esse assunto? Por quê? Então, sim, porque a arte é um meio de discutir assuntos que acontecem à nossa volta. É a forma de mostrar os problemas, de mostrar as situações, de apontar as soluções. Então, através da arte, fotografia, textos, que a gente pode discutir vários assuntos. Muitos conflitos surgem por divergências de opiniões e acabam gerando atitudes de intolerância. Você lembra de alguma situação em que um conflito aconteceu por causa de atitude de intolerância? Então, essa questão eu deixei para vocês me mandar um áudio lá no grupo de estudo. Então, você se lembra de alguma situação em que um conflito aconteceu por atitude de intolerância? Vocês lembram de algum caso? Pode ser na televisão, ou vocês já viveram isso. Ah, comigo não aconteceu, mas eu vi com o vizinho. Então, vocês mandam aquele áudiozinho lá no grupo me contando, tá? Guerra e ditadura são conflitos diferentes, mas ambos ferem o respeito à vida. Numa situação de censura, você procuraria expressar suas ideias? Como você faria? Então, tem uma censura ali. Você iria dar alguma opinião? Você ia
se posicionar ou simplesmente você ia fingir que não estava vendo? Então, essa pergunta também eu quero que vocês mandem o áudiozinho lá no grupo de estudo para mim, tá bom? Então, tenham todos uma boa noite, espero vocês no grupo de estudo.